Tem uma galera que deixa toda a reserva de emergência no Tesouro Selic, e eu vou te mostrar aqui por que isso pode ser um grande problema, então fica comigo até o final do vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já me acompanha há mais tempo e sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que ainda não me conhece, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espera até alguma coisa nesse vídeo fazer sentido para você e aí sim você considera deixar o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda muito a continuar com esse trabalho. E primeiramente eu quero que você comenta aqui embaixo, né? Então vem aqui embaixo, comenta onde você deixa a sua reserva de emergência, se é no Tesouro Selic, se é numa conta remunerada, se é num CDB de liquidez diária, se é numa conta sem render absolutamente nada, comenta aqui onde você deixa a sua reserva de emergência. E alguns meses atrás, no dia 15 de abril, saiu uma notícia de que o Tesouro Direto tinha suspendido as suas negociações durante um certo período. E o texto da matéria diz o seguinte: a quinta-feira, dia 13, iniciou com volatilidade nos preços e taxas dos títulos públicos, levando a uma suspensão temporária das negociações. Por que isso aconteceu? A inflação e o rumo das taxas de juros têm ocupado os holofotes do mercado financeiro há algum tempo. Hoje a divulgação do índice de preços ao produtor, PPI, abaixo das expectativas do mercado, trouxe euforia com a leitura de maior proximidade com o início do ciclo de flexibilização das taxas de juros dos Estados Unidos. O indicador caiu 0,5% em março ante fevereiro, acumulando 2,7% nos últimos 12 meses. Assim, os preços dos ativos brasileiros começaram a reagir fortemente com o viés de queda de taxas. Em meio a tudo isso, o Tesouro Direto interrompeu temporariamente as negociações no início desta manhã por cerca de 30 minutos, retomando os negócios às 11h06 da manhã. Vale destacar que esse fato também ocorreu no início da crise do Covid e no pós-eleição. Então, desde 2019, nós tivemos 3 ocorrências de suspensão das taxas dos títulos do Tesouro Direto. Marco, 3 ocorrências em um prazo de 4 anos, né, de 2019 até 2023, são muito poucas vezes que isso aconteceu. É improvável que eu acabe precisando do dinheiro naquele exato momento. E sim, é improvável. Porém, como existem pessoas solicitando resgate em títulos do Tesouro Direto, o Tesouro Selic é um exemplo, a todo momento, alguém teve um problema naquele momento, não conseguiu solicitar um resgate, falou que as negociações estavam suspensas, e se a pessoa precisava para uma urgência, ela simplesmente não conseguia resgatar, ou pelo menos solicitar o resgate naquele momento. Continuando o texto da matéria, diz aqui: devido à marcação a mercado, os preços dos títulos de renda fixa, pré-fixados e atrelados ao IPCA, reagem de forma inversa e sobem. Importante frisar que esta queda só tem efeito prático em caso de resgate antes do vencimento. Aqui ele basicamente explica o que é a marcação a mercado e como ela ocorre nos títulos do Tesouro Direto. E eu já tenho vários vídeos aqui no canal sobre marcação a mercado, vou estar deixando um aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição do vídeo também. Continuando, esse efeito é claramente percebido nos títulos públicos, inclusive aqueles negociados no Tesouro Direto, isso porque esses títulos são marcados a mercado diariamente, refletindo as condições correntes de mercado. Então, todos os dias existem atualizações nos preços que geram esse efeito de marcação a mercado, né? Se a taxa do título sobe, o preço do título cai. Se a taxa cai, o preço sobe. Isso é marcação a mercado. No entanto, quando a variação de juros se dá de forma mais brusca, o Tesouro Direto pode interromper suas negociações, afinal perde-se de certa maneira a referência justa para as taxas. Isso acaba por proteger os investidores de grandes oscilações de forma semelhante ao circuit breaker na bolsa. Então, resumidamente, o Tesouro Direto, ele simplesmente, quando acontece uma queda ou uma subida brusca de taxas, o que acontece é que o preço vai subir ou cair de forma inversa ao que aconteceu com as taxas, e aí ele simplesmente suspende essas negociações para que os investidores possam pensar um pouquinho nas suas decisões e ver se faz sentido pagar aquela taxa específica naquele título. Então isso dá aos investidores esse tempo para processar as coisas, né, ver se realmente aquelas taxas são taxas justas ou não. E seria semelhante ao circuit breaker na bolsa, né? O que é o circuit breaker? É um mecanismo acionado na bolsa de valores quando o Ibovespa, o principal índice de ações, cai de forma muito brusca, né? Então, quando você tem no Ibovespa uma queda de 10% no mesmo dia referente ao dia anterior, é acionado o circuit breaker durante um período de 30 minutos. Isso dá aos investidores um tempo para pensar se realmente faz sentido aquela queda, se os ativos realmente vão sofrer ou não, ou se sofreram alguma coisa ou não. Depois que passa esses 30 minutos, a bolsa volta normalmente e aí, se a queda sai de 10% para 15%, é acionado novamente o circuit breaker durante o período de 1 hora. E aí, depois de voltar às negociações, se o Ibovespa cair de 15% até 20%, são suspensas as negociações e a bolsa decide quanto tempo será essa suspensão, se será de alguns minutos, 1 hora, 2 horas ou então o final do dia inteiro. Geralmente, nesses casos, a bolsa suspende as negociações
negociações até o dia seguinte, porque isso dá tempo de notícias saírem, influenciadores, educadores financeiros falarem o seu posicionamento, se faz sentido, se não faz, então as pessoas começam a pensar melhor nas suas decisões e muitas vezes isso é o suficiente para impedir uma queda muito brusca na bolsa de valores. Talvez você não conheça esse mecanismo porque a última vez que nós tivemos ele acionado foi em março de 2020, quando os investidores ficaram com muito medo do que aconteceria com a pandemia aqui no Brasil e com as empresas, né? Muitas pessoas acreditavam que seria um apocalipse de empresas, muitas empresas iriam fechar e naquele momento nada ainda tinha acontecido. Claramente um efeito de a emoção fala mais alto, já que nada tinha acontecido com as empresas. E voltando ao ponto do vídeo, que é a questão de não deixar toda a reserva de emergência no Tesouro Selic, não é apenas por conta desse improvável acontecimento de uma suspensão nas taxas que pode acontecer e vai acontecer em raras ocasiões. Se isso acontecer e você precisar solicitar o resgate naquele momento, você infelizmente não consegue, seria um problema, só que naturalmente já existe uma chance de você precisar do dinheiro que está no Tesouro Selic em um dado momento e você não conseguir resgatá-lo. E isso acontece porque nos títulos do Tesouro Direto você tem uma liquidez, que seria a possibilidade de resgate, em D+1, ou seja, no próximo dia útil. Você faz a solicitação hoje e o dinheiro cai na sua conta no próximo dia útil. Ah, Marco, mas existe aquela possibilidade, né, que é uma regra do Tesouro Direto, de que se eu solicitar o resgate até as 13 horas de um dia útil, esse dinheiro cai na minha conta até as 18 horas desse mesmo dia. E sim, você está correto, só que ele não cai de forma imediata. Então, supondo que seja uma emergência que você precise resolver naquele exato momento, infelizmente você não vai conseguir pegar esse dinheiro de volta. Porque se você solicitou o resgate meio-dia, pode ser que você só receba na sua conta às 16 horas, às 17 horas, então várias horas depois. E dependendo do que acontecer, pode realmente ser um problema ter que esperar todo esse tempo. Ou seja, se for uma emergência que precisa ser resolvida naquele exato momento, não dá para contar com esse dinheiro. E o pior é se não for um dia útil. Aí, meu amigo, você está realmente ferrado. Porque se for uma sexta-feira até às 13 horas, o dinheiro cai ainda na sexta-feira. Se já tiver passado das 13 horas, você solicita o resgate, você só pega na segunda-feira. Se for um sábado, também. Se for um domingo, a mesma coisa. Isso se segunda-feira não for um feriado. Então até aqui eu acredito que você já entendeu por que deixar toda a reserva de emergência no Tesouro Selic pode realmente ser um grande problema. Ah, Marco, mas agora você está se contradizendo porque existem dezenas de vídeos seu aqui no YouTube falando que os melhores investimentos para reserva de emergência é o Tesouro Selic, CDB de liquidez diária ou então uma conta remunerada. E sim, você está correto, contra fatos não há argumentos, porém sempre que eu tenho a oportunidade eu explico que deixar toda a reserva de emergência no Tesouro Selic pode ser um problema, mas deixar uma parte não teria tanto problema. Porque primeiro, o que é a reserva de emergência? É 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Então se o seu custo de vida mensal é de R$2.000, se você é um trabalhador CLT, onde caso você perca a sua renda, seja demitido ali por exemplo, você tem seguro-desemprego, você tem alguns benefícios, basicamente você poderia ter 6 meses de custo de vida alocados em uma aplicação segura e com alta liquidez. 6 vezes R$2.000 daria R$12.000 de reserva de emergência. Se você é um trabalhador autônomo, seria 12 vezes R$2.000, então 12 meses de custo de vida porque você tem menos benefícios. Então seria R$24.000 de reserva de emergência. E em um exemplo onde você tem R$24.000 de reserva de emergência, você raramente vai ter uma emergência que vai levar todo esse valor. Então emergências geralmente são com valores menores, valores pontuais. Então você não precisa de todo esse valor em fácil acesso numa conta corrente. Você poderia ter, em um exemplo, R$18.000 no Tesouro Selic e R$6.000 numa conta corrente remunerada, numa conta de fácil acesso ou num CDB de liquidez diária como o CDB do Banco Inter, que permite resgate até as 21h55 de dias úteis e de dias não úteis. Mas não é todo CDB que permite um resgate tão flexível assim, a maioria é somente em dias úteis, então também não seria recomendado deixar toda a reserva de emergência no CDB. E aqui eu dei apenas uma sugestão de valor, eu mesmo utilizo um valor de R$2.000 em uma conta corrente, que é a conta do Nubank, que é super fácil de utilizar, e quando ocorre alguma emergência, geralmente são valores menores e esses R$2.000, desde que eu comecei a ter uma reserva de emergência, já é mais do que suficiente. O restante eu deixo em um CDB de liquidez diária. Só que de qualquer forma, mesmo que você considere deixar uma grande parte da reserva no Tesouro Selic, eu não acho que isso seja muito inteligente, pensando em termos de rentabilidade. Isso porque existem vários CDBs de bancos muito seguros que rendem atualmente 110% do CDI, enquanto que o Tesouro Selic rende mais ou menos 100% do CDI. Então você está tendo o seu dinheiro rendendo menos do que poderia render. Um exemplo é o banco da Ecoval, que tem um CDB de 110% do CDI e é um banco
banco com uma excelente saúde financeira. Se você deixasse, por exemplo, R$20.000 no Tesouro Selic, depois de um ano você pegaria R$22.170, enquanto que se você deixasse no CDB de 110% do CDI do Banco da Ecoval, que também tem liquidez diária, você pegaria depois de um ano R$22.387. Então estamos falando de mais de R$200 de rendimento que você deixa de ganhar. Então é como se a cada ano você rasgasse uma nota de R$200. E R$200 é dinheiro. Fora que o Banco da Ecoval ainda dá um presente para novos clientes que cumprem algumas regras, que é basicamente abrir conta com o código de indicação de um amigo. Então caso você não tenha conta no Banco da Ecoval e queira aproveitar esse CDB ou então outras opções de investimentos no Banco da Ecoval, aqui embaixo está aparecendo o meu código de indicação, que é o CPF. Então na abertura da conta vai pedir um código, você cola esse CPF e após abrir a conta você investe R$10.000 ou mais em qualquer aplicação, pode ser em uma ou em várias, e permanece investido durante o período de 90 dias. Feito isso, você recebe R$100 na sua conta, fora a rentabilidade no investimento. E funcionaria se fosse, por exemplo, o CDB de liquidez diária de 110% do CDI, que já renderia mais do que o Tesouro Selic. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha conseguido te mostrar por que ter toda a reserva de emergência no Tesouro Selic pode ser um problema, justamente no caso de você precisar da sua reserva de emergência. Comenta aqui o que você achou do vídeo, compartilha com algum amigo ou parente que precisa dessa informação. Se você gostou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo.